Edital publicado para a Prefeitura de Sapezal, concurso Prefeitura de Sapezal. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com português e redação para concursos públicos. Vou aqui conversar um pouco com você a respeito desse concurso, um pouco a respeito da banca Selecom e observar o que eles querem em redação e também fazer questões da banca para que você possa conhecê-la um pouco melhor. Vem comigo, vamos lá! A banca organizadora é a banca Selecom. São 71 vagas mais cadastro de reserva. Fique de olho nisso daqui, ó. Isso significa que nós temos um bom tempo para que outras pessoas sejam chamadas se passarem nesse concurso. Tá? Nós temos normalmente o concurso com validade de 2 anos e mais 2 anos, né? Que pode ser prorrogado. Então, esse cadastro de reserva, muita gente pode ser chamada. Nós temos aqui vagas para alfabetizados para nível médio, técnico e superior. As inscrições, elas começaram dia 5 de maio e vão até dia 4 de junho. Prova 16 de julho. Eu coloquei aqui o que a banca pede para os cargos de nível superior. Vamos ter muita diferença aí para esses cargos de médio e técnico, não, tá bom? Normalmente a mudança no português ela ocorre por conta da dificuldade do texto, né? Por conta da dificuldade do estilo de questão, né? Mas não temos muita alteração aí dentro. Então veja só, língua portuguesa. Aparece aqui leitura e compreensão de textos variados. Ao falar em textos variados, é porque nós podemos ter várias tipologias. Pode ser um texto descritivo, narrativo, argumentativo, de injunção, uma exposição, e aí a gente conversa depois sobre esse nome, dissertação. Bem, para começar, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto de injunção ou um texto injuntivo? Quer aprender de uma vez? Eu já explico esse para você. O texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional. Ah, agora ficou fácil, não é? Pois é, o que é um texto instrucional? O texto instrucional é aquele que visa dar uma instrução. Se você pega um manual, por exemplo, ele está ensinando você a fazer alguma coisa, a montar alguma coisa. Isso é um texto instrucional. Mas você tem, por exemplo, que saber quando um texto é argumentativo e quando ele é expositivo. Como você identifica isso? Observe que nós temos aqui vários gêneros do discurso que são necessários a gente conhecer. Coesão e coerência sempre estão cobradas em concurso público. Então, veja, tanto a questão de mecanismo e efeitos de sentido entre o texto, como a relação entre as partes do texto. Aquilo é uma causa, aquilo é uma consequência. Você consegue identificar de verdade quando é causa e quando é consequência? Pois é muito comum as pessoas confundirem isso no concurso. Uma comparação, uma conclusão, se aquilo é um exemplo, se está havendo uma generalização, uma particularização, se está havendo a apresentação de um ponto de vista do autor, ou se aquilo não é um ponto de vista. Há pessoalidade ou há impessoalidade dentro daquele texto? Temos que conhecer isso. Aqui dentro também aparecem os conectivos, ou seja, elementos responsáveis pela coesão e coerência, tá? E aparecem aqui dentro, atenção, isso é muito importante você observar. Aparece aqui dentro as chamadas classes de palavras, estudo da morfologia. Então, aparecem aqui as 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas o que se quer a respeito disso? Não é só o reconhecimento dessas classes. A gente precisa também
saber aqui dentro quando a gente usa o pronome, por exemplo, né? Se é o pronome o e o pronome lhe. Quando você usa um e quando você usa outro. E se o pronome for o cujo, você sabe usar? Você usa uma preposição antes de um pronome relativo, tá? E se você tiver o e o lhe, você sabia que você tem aqui dentro o estudo da colocação pronominal? Tá? Olha lá, a colocação. Então, por exemplo, temos aqui, se eu coloco o pronome pessoal oblíquo átono antes do verbo, no meio do verbo ou depois dele, próclise, mesóclise, ênclise, tudo isso está embutido aqui dentro do programa. Porque quando fala em classe de palavra, não está pedindo apenas a classificação, mas também o emprego. Tá vendo aqui, ó? Pronomes, empregos, também as formas de tratamento, muito importante. Mas isso daqui, como eles dizem classes de palavras, eles podem pedir de todas as classes e não apenas de pronome e verbo, como aparecem aqui, certo? Outra coisa que a gente vai observar é que dentro da morfologia eles também cobram a estrutura da palavra. Você sabe, por exemplo, o que é um radical? Como identificar uma vogal temática? E uma desinência? Você sabe o que é um tema dentro da estrutura de palavras? E a formação de palavras? Você tem a derivação, você tem a composição? Você sabe a diferença de uma palavra formada por composição, por justaposição, por aglutinação? E você sabia, por exemplo, que a abreviação é diferente de abreviatura? Que tal a gente estudar isso? Afinal de contas, a banca cobra, não é? Veja que nós temos aqui dentro também a questão das funções. Quando falamos em funções, nós já estamos conversando a respeito de sintaxe, tá? Sintaxe, ou seja, das funções sintáticas. Sujeito, predicado, nós temos aí complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, predicativo, etc. Você sabe a diferença de uma adjunta de nominal para um complemento nominal? Pois é, tem que bater o olho e saber, não é ficar enrolando para poder fazer isso não, tá? Veja que aqui dentro, quando a gente estuda sintaxe, a gente também tem que lembrar das orações. Então, tá aqui embaixo, ó, coordenação e subordinação. Você sabia que de olhar a oração é possível você identificar se é uma oração subordinada substantiva, ou oração subordinada adjetiva, ou oração subordinada adverbial? É fácil, mas a gente tem que ir direto no ponto, não é ficar dando volta, não. Outra coisa importante para você observar é que a partir desse estudo da sintaxe, a gente tem aqui ó, a questão da regência e daí a questão da crase. Nós temos a questão da pontuação e ao estudar as funções, a gente também vai observar a questão da relação do verbo com o sujeito, portanto, a concordância. Nós temos aqui dentro as chamadas figuras de linguagem. Quando falamos em figuras de linguagem, a gente tem lá metáfora e comparação, a gente tem eufemismo, hipérbole. Temos que conhecer isso, mas de uma maneira rápida. Não é ficar decorando isso apenas, é identificar isso ali na questão da banca. Aparecem aqui também a questão da semântica, né? Quando a gente fala de sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Aparece aqui para a gente a acentuação gráfica e aqui lembrando que não é só o novo acordo ortográfico na acentuação gráfica, mas a ortografia também. Então, eles podem cobrar da gente a questão, por exemplo, do emprego do hífen, certo? E observar a questão da pontuação, não só das regras, mas também do sentido que aquela pontuação pode apresentar ali dentro. O que eu quero dizer para você é que a matéria toda, tá certo? É um programa gigantesco de português. E aí, como a gente estuda isso? Bem, primeira coisa que nós vamos observar é que temos que estudar isso de uma maneira direcionada. Não funciona, você já viu,
pegar uma gramática e ficar lendo aquilo ali. Pegar uma apostila e ficar lendo aquilo ali. Não, nós temos que aplicar aquilo ali. É por isso que eu tenho esse curso de português em questões comentadas da Banca Selecom. Eu trabalho aqui com você 100 questões de português e eu trabalho da seguinte maneira. Você tem lá uma primeira prova que eu passo para você da banca, você vai resolver esta prova, vai corrigir com o gabarito que eu mandei para você, vai anotar aqui as suas dúvidas e em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Nesse meu vídeo, eu vou trabalhar com você questão por questão, letra por letra, desde o enunciado, mostrando alguma possível pegadinha no enunciado, como você entende esse enunciado, e aí eu passo para as opções. Por que a resposta foi letra A e não letra C, como todo mundo pensa? Outro detalhe, eu olho todas as letras com você, uma por uma. E ainda, vamos supor que essa questão aqui envolva a diferença de complemento nominal para adjunta de nominal. Eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira direta, rápida. E aí, você ali não confunde mais um com o outro. Depois eu passo para a questão 2. Essa questão envolve uma diferença de compreensão de texto para a interpretação de texto. Então, eu aproveito para mostrar isso para você e para explicar como você sabe, lá pelo enunciado, se é uma questão de compreensão, ou seja, a resposta está explícita, ou de interpretação, a resposta está subentendida, em pressupostos, subentendidos, a resposta está implícita ali dentro. Então, a gente vai fazendo isso com 100 questões. Veja, é vídeo. Você pode voltar quantas vezes você quiser na questão, parar para anotar aquilo que você julga importante. Bem, ainda ficou com dúvida em alguma questão? Mande para mim. Eu vou responder diretamente para você. Depois você passa para mais uma prova. Sim, nós vamos fazer isso com 100 questões, letra por letra e ainda com apoio de alguns PDFs. Então, se aquela questão é uma questão que envolve, por exemplo, conjunção, eu tenho um PDF simples, fácil de você estudar, que mostra o essencial para você saber para fazer a sua prova da Selecom. Bom, não é? E você também deve conhecer o curso de informática para o concurso de Sapezal, do professor Paulo França, tá? E também eu vou conversar daqui a pouco com você, porque eu tenho o meu curso de redação para o seu concurso. Olha aí, ainda tem pacotes, tá? Você pode adquirir português, informática e redação, ou português e informática, por exemplo, por precinhos muito humanos e uma qualidade muito grande. Veja só, eu selecionei aqui uma questão para você de 2022 da Câmara de Dourados para advogado, uma prova aí de nível superior. Então, começa a questão dizendo assim: mesmo usando ciência e estatística como base, mantém-se o sentido original, ou seja, mantém-se o mesmo valor ou relação semântica. Todas as vezes que se falar em semântica, está falando em sentido. Então, pode vir relação semântica ou relação discursiva, que quer dizer também a questão relacionada ao sentido. Então, como eu posso reescrever aquilo ali? Observe o seguinte, o que eu quero dizer com mesmo usando isso assim? Eu quero dizer que embora use aquilo, acontece aquele outro. Ou seja, abre-se uma possibilidade diferente da esperada. Isso é o que a gente diz que abre-se uma concessão. Então eu digo, por exemplo, ele namorou a menina durante 15 anos, embora não gostasse dela. Quer dizer, mesmo não gostando dela,
Notou? E o que ocorre? Ocorre que você vai pegar essa oração aqui, que está reduzida, e a gente entende que ela está reduzida, porque não traz essa conjunção, e o verbo ainda está numa forma nominal, coisas que a gente explica para você no nosso curso, e você tem que transformar isso usando uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Mas qual? Qual mantém o mesmo sentido de concessão? Observe, quando eu digo já que, isso indica causa. Por exemplo, já que choveu, adiei a partida. O para que indica uma finalidade. Estude para que passe nesse concurso. É igual, por exemplo, o uso do a fim de separado, que quer dizer com a finalidade. Tá vendo? O a fica separado do fim. Ao contrário do afim junto, que quer dizer afinidade. Também escreve junto. Meu pensamento está afim com o seu. Quer dizer, está em afinidade. Tá vendo como fica fácil você guardar? Agora, o tanto que, isso aqui indica para a gente uma consequência. Ele estudou tanto que passou no concurso. Agora, ainda que é uma conjunção concessiva, abre-se uma possibilidade diferente da esperada, ou seja, o mesmo sentido lá de cima. Se eu dissesse ainda que, usasse ciência e estatística como base, o sentido será o mesmo. Isso é um estudo de conjunção, de coesão. E aí, nós temos um PDF de apoio aqui dentro para o estudo de conjunções, certo? Então, a gente vai estudando na prática e com dicas. Tudo aquilo que me permite passar para você uma dica, que o concurso público cobra, que a banca cobra, eu aproveito a questão e já vou ensinando para você. Veja, por exemplo, essa questão número 9 do mesmo concurso. Aparece assim: estão sujeitos a críticas e têm que saber lidar com elas. Reescrevendo o trecho destacado, o acento grave está corretamente empregado em. Para começar, o que é um acento grave? Então, observe o seguinte: se eu digo para você que eu fui à festa, você sabe que quem vai a algum lugar. Então, pede uma preposição. Você sabe que festa é uma palavra feminina no singular. Então, assim como menina, mesa, a gente usa o artigo a. A festa, a mesa, a menina. Então, veja, eu tenho aqui a fusão desses dois As, a fusão desses sons iguais em um A apenas. Esse fenômeno se chama crase. E eu marco isso com esse acento viradinho para o lado de cá, ó, que se chama acento grave. O acento grave, o acento grave, ele é um acento que indica que houve uma crase, ou seja, a fusão dos sons iguais. Percebeu? É diferente do acento agudo que aparece, por exemplo, aqui em críticas. O acento agudo, ele é para o outro lado. Notou? Então, aqui está falando de acento grave. Quando ocorre o acento grave indicativo de crase? Todas as vezes que eu somar a preposição a ao artigo a ou as, quando eu colocar um a ou as, que seja um pronome demonstrativo, ou seja, ele significa aquela, a que me refiro, quer dizer, aquela que me refiro. E quando você tem o a,
de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Não é qualquer pronome demonstrativo, não. É o pronome demonstrativo de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Não é qualquer pronome demonstrativo. Então, fique muito atento em relação a isso. Não é qualquer um que nós temos aqui dentro. Bem, o que você vai observar aqui, então? Olha só, por que aqui em cima nós não tivemos o uso do acento grave? Afinal de contas, o que é sujeito a, pede a preposição a. Veja, a palavra aqui é críticas. Críticas pediria um artigo as, porque é plural. Aqui em cima, ó, não tem S. Então, quer dizer que não tem artigo. Isso é apenas preposição. Por isso que eu não usei o acento grave indicativo de crase. Agora, se aqui em cima estivesse escrito sujeito às críticas, aí seria a preposição, mais as artigo, e eu colocaria o acento grave indicativo de crase. Notou? Antes de eu entrar na questão propriamente, veja, onde eu disse aqui embaixo, fui à festa. Se eu trocasse por baile, eu diria fui ao baile. Ou seja, a preposição mais o artigo, o que comprova que aqui eu tenho a preposição mais a artigo. Agora veja só, estão sujeitos a certa ironia. Eu já sei que o que está sujeito a. Então, tem a preposição em todos. Agora, basta saber se eu tenho a necessidade, né, de colocar algum desses termos aqui depois. Então, veja, aqui ó, apareceu a palavra certa. Certa é um pronome indefinido. Então, ele serve para indefinir essa ironia. Daí, eu não vou usar o artigo definido. Afinal de contas, artigo definido serve para definir. E eu vou usar um pronome indefinido. Então, é claro que eu não uso o artigo. Então, eu não posso usar o acento grave indicativo de crase aqui. Por quê? Porque não houve a fusão desses dois as. Observe que isso também acontece na letra D. O todos é um pronome indefinido e, além de tudo, é masculino e é plural. Então, é claro que eu não uso o artigo a. Então, não serve. Na letra B, apareceu aqui o uma, que é um artigo indefinido. Ele está indefinindo essa repreensão. Então, é claro que eu não uso o artigo definido. Só sobrou para mim a letra C. Sim, porque a letra C, eu tenho aqui, ó, o aquela. Então, é este caso aqui, ó, de fusão com o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Afinal de contas, a crase é a fusão dos sons iguais. Então, esses dois sons iguais aqui, ó, se unem, portanto, nós colocamos o acento grave indicativo de crase. Certo? Mas eu não me lembro muito bem dessas questões do que é um pronome indefinido, um artigo indefinido, um pronome demonstrativo. A gente vai trabalhando isso no momento certo e com PDFs de apoio, certo? Bem, sobre a prova de redação desse concurso, o que você precisa observar? Ela será eliminatória e classificatória. Então, não adianta você tirar um mínimo para ser aprovada. É necessário você tirar um máximo para poder melhorar a sua classificação, certo? A prova vai acontecer para os cargos de educação, nível superior. Terá aqui um valor máximo de 100 pontos. É necessário que se escreva uma redação entre 20 e 30 linhas, e aqui a gente aconselha a você um determinado número de linhas. A gente vai ter a cobrança de um
tema de conhecimento específico do cargo ou da habilitação profissional e a redação será corrigida de acordo com esses critérios abaixo. Ou seja, ortografia, novo acordo ortográfico, não é? Expressões que causam dificuldades. Acentuação gráfica, novo acordo ortográfico. Propriedade vocabular. Será que você está repetindo muita palavra? Será que você está usando termos devidos ali dentro? Será que você está usando algum termo próprio da oralidade? Tudo isso será cobrado e terá uma pontuação aqui de até 20 pontos. Morfossintaxe, então concordância, regência, pontuação, crase e também elementos de coesão. Você sabia que existem expressões para você começar os parágrafos e elas são necessárias para unir um período ao outro, para dar um exemplo, para poder indicar um argumento? 20 pontos. Tema e tipologia e gênero textual. Então, aqui a gente tem que trabalhar a tipologia necessária. Então, é um texto argumentativo, você tem que saber argumentar. Veja, você tem que tomar cuidado para não fugir ao tema, respeitar o gênero solicitado. E ainda, progressão temática, consistência e relevância do argumento. O texto pedido é um texto argumentativo. Você sabe como argumentar? Porque normalmente o candidato acaba fazendo um texto expositivo. Não, o texto é argumentativo. Então você pode perder a sua redação por fazer um texto expositivo. Temos que aprender a argumentar, certo? Bem, quando a gente vai falar em redação, algumas dúvidas sempre aparecem, né? Como eu faço para entender o tema? Porque se eu não entender o tema, eu posso fugir ao tema. E fuga ao tema é zero. Se houver um texto motivador, e normalmente há um texto acompanhando esse tema, como eu posso usar aquele texto? Eu posso copiar alguma coisa? Como eu organizo as minhas ideias? Sabia que não é só pegar o papel e sair escrevendo? Existe técnica para fazer a redação? Como eu introduzo o tema? Como eu faço a minha conclusão? E, principalmente, como eu faço para argumentar de forma convincente? Eu já ouvi falar em argumento de autoridade. O que é isso? Como eu uso isso na minha redação? Isso é importante? Muito. Como eu ligo um parágrafo ao outro, uma ideia a outra, como eu pontuo aquele texto de modo a manter uma coesão e uma coerência? E a seleção do meu vocabulário? Será que eu estou deixando passar alguma marca de oralidade ali dentro? Será que eu estou repetindo muita palavra? Então, gente, não é só conhecimento ortográfico e gramatical. É isso tudo. E também a parte estética da sua redação. Questão de margem, questão de parágrafo, questão de letra. Existem muitos vícios na letra, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa bota bolinha no i, não coloca pingo no J, não faz um tio direito, não faz uma cedilha direito, tem um problema na hora de escrever o G e o Q. Então a gente analisa a sua redação, analisa a sua letra e para você corrigir esses problemas. Nosso curso, ele é um curso com orientações e correções individualizadas. E essas orientações e correções são feitas por mim, não é por monitor, certo? Então você vai ter uma correção, você vai ter orientação com quem tem 40 anos de experiência em concursos públicos. E eu faço isso de acordo com o seu concurso público, de acordo com a banca que vai preparar a sua prova. Temos videoaulas, então essas videoaulas eu explico como concluir, como introduzir, como fazer um argumento, quais os tipos de argumento que você pode usar, para você observar questões de parágrafo, margem, então eu tenho videoaulas. Temos PDF de apoio. Sabe essas expressões que eu estou dizendo para você, que elas precisam ser usadas no início de cada parágrafo? Pois é,
Tem lá um PDF te mostrando isso. PDFs rápidos, fáceis de você estudar. Indicação de temas. Então, nós apresentamos temas para que você possa conhecer um pouco mais daquilo ali, tá? Produzir as suas redações. Material para ampliação do repertório cultural, para você poder saber argumentar. Porque às vezes a gente não tem tempo de trabalhar fora, de estudar para concurso e ainda ficar acompanhando o que está acontecendo no mundo, não é? Então a gente vai colocando textos pequenos e que ajudam você a ter argumentos na hora de produzir a sua redação. E atenção, isso tudo com um pacote de 4 redações que serão orientadas e corrigidas por mim. Então, você vai fazer o seu tema número 1. Depois que você fizer o seu tema número 1, você vai me enviar a sua redação. Eu vou corrigir de acordo com a banca, vou passar todas as orientações necessárias, tanto por escrito quanto por áudio para você, e aí devolva a sua redação corrigida. Você acompanha tudo que eu fiz e aí você faz a redação número 2 e eu faço o mesmo processo. Você vai fazer 4 redações, então você conseguirá entender muito bem o processo da redação, certo? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português, pelo meu curso de redação, e eu tenho certeza que você vai se interessar muito pelo curso de informática do Paulo França. Por quê? Porque se você estuda com Paulo França, você vai notar que é impossível você não conseguir fechar uma prova de informática, porque o tio Paulo é fera. Bem, eu convido você a conhecer os nossos cursos, tá? Pense aí com carinho esse pacote Português, Informática e Redação. Isso daí pode fazer você sair bem à frente dos seus concorrentes, tá? E pode ter certeza, aqui no nosso curso você terá muita qualidade por um precinho muito humano, o que é muito importante. Entre aí no nosso WhatsApp, entre no nosso site, que nós estaremos aí à disposição para ajudar você a realizar o seu sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.